Boa tarde, turma, do livro Transição Planetária, de Valdo Franco, Manuel Filomeno de Miranda. No capítulo 16, Programações Reencarnacionistas, parte 4. Nós já estamos aqui dividindo esse texto em 4 partes, tão grande que ele é. Por efeito, volumosa onda de pessimismo tornou-se dominadora no oceano das existências. E os jovens, principalmente sem lideranças dignas nem diretrizes de equilíbrio, passaram a ser as vítimas selecionadas pela sua representação de herdeiros do futuro. Ou seja, não dá para atacar os adultos, vamos atacar os jovens, né? As crianças, que são mais fáceis, né? Presas mais fáceis aí. As festanças licenciosas, os programas televisivos, chulos e vulgares, agressivos e mentirosos, ao lado do cinema e do teatro em lavagem cerebral, de que somente o prazer a qualquer preço é que vale a pena. Então não importa se você vai trair, se você vai sair com uma pessoa, com 2 pessoas, se você vai para a festa e vai beber até cair, não interessa se você tá vivendo bem com a família ou se você tá xingando o seu pai, o que interessa é que você vai ser feliz de qualquer jeito, não importa que preço. E quando eles passam essa ideia para jovens, que já vivem aquele confronto da adolescência, aí já viu o que vai dar, né? É a fome com a vontade de comer. Por isso eu vivo dizendo como é importante a evangelização na casa espírita, nas igrejas, como é importante a mocidade, o trabalho com essas crianças e adolescentes dentro do contexto de evangelização, de religiosidade. As pessoas, principalmente do meu lado, do espírita, ficam muito naquela assim, quando ele crescer, ele escolhe o que ele quer fazer. Eu não vejo isso acontecer no evangélico, não vejo isso acontecer no católico. O evangélico enfia a Bíblia embaixo do braço da criança, terninho e gravata, pode ter 5 anos de idade, que ele está indo para a evangelização todo final de semana. O católico é a mesma coisa, faz batismo, crisma, primeira comunhão, o espírita fica para trás. Porque não é uma religião. Nós não somos uma religião, nós somos religião, filosofia e ciência. Então nós temos a responsabilidade muito grande de educar os nossos filhos. Criança tem o que querer quando vai para a escola regular? Você chega lá no teu filho com 4 anos e fala, filho, você quer ir para a creche? Não, você bota na creche. Filho, você quer ir para o primeiro ano do ensino fundamental? Não, você vai lá e coloca dentro da escola. A criança vai chorando, se esgoelando, mas ela vai. E por que dentro da evangelização tem que ser diferente? Isso a Patrícia não consegue entender. É tão importante. Eu criei meu filho dentro do centro espírita. Ele tem uma base espírita. Ele tem o conhecimento do evangelho. Se hoje ou amanhã meu filho decidir fazer qualquer coisa que vá remar contra aquilo que ele aprendeu, aí é problema só dele. Eu estou de cabeça tranquilinha, porque a minha parte de mãe eu fiz. Eu coloquei dentro da casa espírita e foi estudar. Agora, se na prática fizer qualquer outra coisa que não seja aquilo que aprendeu no evangelho, a culpa não é minha. Eu fiz a minha parte enquanto mãe. Quantos pais podem bater no peito e falar assim, eu fiz a minha parte enquanto pai, enquanto mãe? Eu presenciei tudo na vida do meu filho. A escola regular, a parte da evangelização. Eu exemplifiquei para o meu filho. Eu tentei, palavrinha chata essa, mas eu fiz o melhor que eu pude em termos de exemplo para o meu filho, porque eu também fiz os meus estudos do evangelho, eu tentei seguir, vem a palavrinha tentar de novo, né? Seguir os passos de Jesus, tentei entender o que ele quis dizer e praticar isso com o meu próximo. E o meu próximo quem era? O dentro de casa é o meu próximo. O meu próximo sou eu. Né? Hoje uma senhora na hidroginástica me perguntou assim, nossa, mas você é uma menina nova ainda. Ela é uma senhora de 70 anos e eu com 50, então ela acha que ela é tão velha quanto eu, né? Aí ela falou assim, você é uma menina perto de mim e eu vejo você sozinha. Você não sente falta de ter alguém perto de você ter um namorado, um marido? Eu falei, lógico, tenho sim, eu tenho falta, eu sou ser humano. Mas é importante você estar feliz, estar bem. Falei para ela assim, eu tenho Mike, senhora. Sabe o que é um cachorro que vale por 10 homens? Eu tenho Mike. O Mike é terrível. Eu liberei ele agora dentro de casa aqui, ele saiu levando todos os tapetes, a coxa da cama, ele bagunça tudo.
Depois que ele sossega um pouquinho, vai lá, deita com aquela cara de bonzinho, mas ele é terrível. Falei, o Mike, ele supre às vezes essa necessidade de uma companhia, porque parece que tem 10 pessoas dentro de casa com a arte que ele faz, né? E o meu filho cresceu com isso, tendo cachorro para ele administrar o carinho, o amor ao cachorro, tanto é que faltava bem pouquinho para ele se formar em veterinária. Ele é técnico veterinário, mas ele podia ter sido um médico veterinário. Eu ainda peço, rezo, oro a Deus todos os dias para que ele caia em sã consciência e volte para a faculdade, porque ele trancou a matrícula. Mas eu espero que ele volte e termine, e seja um médico, mesmo que ele não vá agir como médico, mas ele vai ter lá o diplominha dele falando, não, minha mãe me deu o primeiro empurrão, ela me pagou a faculdade, eu paguei a faculdade, e eu consegui, eu estudei, eu terminei. Né? Eu sou o tipo da pessoa que eu não consigo fazer as coisas sem terminar. Se eu começo, tem que terminar. E eu ensinei isso a ele. Então, já tem outros que não, os pais não acompanham nem no ensino fundamental. Criança de 4 anos, o pai fala, não sei mais o que eu faço com essa criatura. Hoje teve uma senhora que trabalha numa escola como, acho que é merendeira ou faxineira da escola, não sei bem, lá na hidroginástica, ela falou para mim, nossa, nós estamos voltando às aulas e já tem mãe na porta da escola falando assim, quando é que vai ter recuperação, até quando vai ter recuperação, até que dia que vai às aulas, porque ela não sabe o que ela vai fazer com a criança quando entrar de férias. E eles acabaram de voltar das férias. Ela falou, eu não aguento a criança dentro de casa. Poxa, como assim? Não aguento uma criança de 7 anos por aí dentro de casa? Não sabe o que fazer com uma criança de 5 anos? É o que mais a gente escuta hoje em dia. Por quê? Porque tá faltando a base. E aí você deixa a criança assistindo essas porcarias que degrada a família, que degrada o ser humano, que deixa ele acreditando que ele pode fazer tudo do jeito que ele quiser, que o que vale é ele ser feliz, ele passa por cima de você como um trator. E lembrando que a criança, ela cresce e enquanto ela estiver crescendo, você está envelhecendo. E quando você estiver velho, essa criança vai ser jovem. E essa criança que vai se tornar jovem pode te bater, pode te colocar para fora da sua casa. Porque é isso que está acontecendo. Os filhos estão abandonando os pais. Porque primeiro eles foram abandonados. Porque não tiveram, o cuidado, não foram cercados de cuidado quando eram crianças, quando eram jovens. Os pais desistem muito fácil da educação dos filhos. E aí a consequência está aí. Essa senhora ainda falou para mim hoje, falou assim, nossa, mas nem um bom dia do teu filho você tem ouvido? Eu falei, já tem uns dias já que ele não fala nem bom dia para mim. Ela falou, mas um dia ele vai ser pai. Ou um dia ele vai querer te dar um bom dia, uma boa tarde, e você não vai estar mais aqui para contar a história. Aí ele vai falar, poxa, eu tinha minha mãe e eu não dei o devido valor. É o que mais acontece. Filhos arrependidos por não ter dado amor aos pais enquanto estavam vivos. Depois que morre, aí fica aí colocando em Facebook, colocando em Instagram um monte de foto. Ai, eu tô sentindo falta, eu tô sentindo saudade. Pô, mas e enquanto estava vivo, por que você não cuidou? Por que você não falava um bom dia para tua mãe e pro teu pai? Enquanto o meu pai estava vivo, eu fazia questão de todo dia ligar para ele em vídeo e falar com meu pai, já que naquela época da pandemia, né? Eu não podia ver o meu pai, mas eu falava com ele todo dia em vídeo. Pai, como é que tá? Ai, filha, tá tudo bem. Ele meio triste porque ficava trancado dentro de casa. Praticamente ele me respondia a mesma coisa todos os dias, mas eu não deixava de falar com meu pai todos os dias. Era importante para ele saber que eu estava ali, mesmo que de longe, mas eu estava ali, vendo ele, falando com ele. E eu lamento muito, no finalzinho da vida dele, por uma série de fatores, eu não estava do ladinho dele quando ele faleceu. Eu só cheguei depois que já tinha acontecido. Então, e isso me corrói. E os filhos de hoje não sentem isso. Por quê? Porque pode tudo. Tudo vale para ser feliz. Né? E aí a gente vê uma obra como essa, como eu falei, no começo eu fui escutar umas pedradas a respeito do livro, né? Se eu tivesse ouvido as pedradas, eu não estaria pegando tanta lição. Eu estou aprendendo tanta coisa com esse livro. E eu espero que vocês também, né? Apesar de ser uma leitura, às vezes, um pouco chata, maçante, eu acho, né? Porque é muita informação. Mas a gente está tirando daqui ensinamentos preciosos para mudança de comportamento de verdade. Já que não é só o planeta que vai se transformar, nós precisamos nos transformar diante
dessas mudanças do planeta. Senão a gente vai ficando para trás, o planeta vai indo e a gente vai ficando, né? Então, essa história de não ter uma base para a criança, para o jovem, isso acaba acarretando também os maus profissionais lá no futuro. Eles acabam sem saber que profissão que eles querem, e quando decidem alguma profissão, não é bem aquilo que queria, faz de qualquer jeito. Vai tá aí, cheio de médico esquecendo tesoura dentro da barriga da mulherada, né? Então a gente tem que ver isso e retomar os valores e os princípios da família. É ela, a estrutura sólida de uma casa, né? Para toda casa tem que ter o alicerce do ser humano é a família. Os dois mundos de vibrações, físico e espiritual, aumentaram o intercâmbio com maior facilidade e o conúbio espiritual inferior começou a fazer-se tão simples que qualquer comportamento mental logo encontra a resposta equivalente, sintonia com espíritos que se movimentam nessa faixa vibratória. É claro que aquela que diz respeito aos sentidos mais agressivos e sensuais predomina na conduta generalizada. Então, pessoas agressivas, violentas e pessoas com a sexualidade extremamente, né, alta, desenvolvida, se deve também à influenciação negativa, né? Porque tudo que é demais, existe o desequilíbrio. E se existe o desequilíbrio, a influência age com facilidade. Conversando com o amigo Ivon, logo pensamos nas grandes lutas do Armagedon, conforme as velhas anotações bíblicas que seriam sintomáticas do fim dos velhos tempos para dar acesso aos novos e ditosos, transferidas do Vale das Guerras do passado de Israel para todo o planeta atual. As ameaças de fim do mundo, criando pavores nas mentes e nos comportamentos emocionais mais frágeis, começaram a ser motivo de medo, de ansiedade, de desespero, assim como as propostas em favor do aproveitamento de todas as sensações como forma de esquecer a vida e suas mazelas, assumiram um papel de destaque nos vários grupos sociais. Médiuns que haviam aceitado compromissos de alta responsabilidade para exercer a faculdade com Jesus nesses difíceis dias, sem dar-se conta, estão abandonando a vigilância recomendada pelo mestre e por Allan Kardec, para engalfinhar-se em lutas de competição doentia, buscando lograr posições de relevo, enquanto se fazem instrumentos de espíritos levianos que se comprazem em profetismo de terror e revelações confusas, mediante as quais tentam introduzir no movimento espírita as informações inautênticas de que se fazem portadores, gerando incompreensão e desordem. Olha a bagunça, né? Os médiuns que deveriam fazer um trabalho a favor das pessoas, do desenvolvimento espiritual de cada ser, esses médiuns começaram a também sofrer a influência negativa, de forma que eles acreditam serem portadores de novas notícias, né? Principalmente as catastróficas. Então, esses médiuns vão começar a passar notícias do fim do mundo, vão começar a dizer que vai acabar tudo. E aí, ao invés de fortalecer o nosso espírito a nosso favor, né, do nosso engrandecimento, começa a nos amedrontar. Uai, se vai acabar o mundo, se vai destruir tudo e eu vou estar aqui, vai me dando aquela agonia. Eu não quero passar por tudo isso, né? A gente sabe que vai morrer, que vai voltar, né, que vai reencarnar, que a gente vai para o plano espiritual, que a vida espiritual é eterna, a gente sabe tudo isso. Mas quem quer passar por sofrimento, principalmente o físico, né? Quem quer ficar com uma perna mutilada, um braço quebrado? Hoje eu estava falando isso na hidroginástica para minha professora. Falei, eu tô ficando com as minhas duas pernas roxas. Antes não roxeava. Falei, eu tô morrendo de medo de dar um problema maior na minha perna e eu ter que amputar. Quem é que quer passar por isso? Ninguém. Não é porque eu acredito na espiritualidade, que eu acredito na vida após a morte. Ué, eu vim com as duas pernas, né? Não justifica o que eu vou dizer. Mas vejam bem, uma pessoa que vem cega, ela se acostuma desde bebê com aquela cegueira, ela consegue sentir, ouvir, ela tem os outros tatos dela bem mais, os outros sentidos, né, bem mais avançados. Então ela não enxerga com os olhos, mas ela enxerga com a mão, enxerga com o ouvido, ela enxerga de outros jeitos. Agora, uma pessoa que fica cega no meio do caminho, para ela é muito mais complicado a adaptação. Eu sempre fui aquele meio povo, né, fazendo 10 coisas ao mesmo, como se eu tivesse um monte de mão e fazendo 10 coisas ao mesmo tempo. Hoje eu tenho que fazer uma de cada vez e bem devagarinho.
E hoje eu falei para minha professora, eu falei, eu tô com medo de não fazer nem devagarinho mais. Tô com medo de chegar a hora e falar assim, Patrícia, vai ter que amputar a perna, que tá dando aí trombose, sei lá, qualquer coisa parecida. Ela rocheia e incha, devido à poliomielite. Então, se acontecer isso, pô, eu vou para uma cadeira de roda. Quem é que quer isso? Ninguém. Então, a gente nunca quer a parte, principalmente a parte física, ser atacada. A gente quer ter saúde. A gente quer ter autonomia, a gente quer ter independência física, né? Não depender dos outros para trazer um chá pra gente, não depender dos outros para levar a gente pro médico. Eu lembro que teve uma fala do padre, ai, como que é o nome dele? Aquele que tem a barbinha aqui. Não é o padre Marcelo, é o Fábio de Mello, né? Uma vez ele fez um vídeo e falou assim, eu quero muito envelhecer e se eu ficar debilitado, eu quero muito ter uma pessoa para me colocar no sol, né? Mas eu espero que essa pessoa não me esqueça lá no sol, né? Que ela me tire do sol também, né? Então, hoje eu não faço mais esse pedido de falar para Deus, Deus, me arruma uma pessoa. Eu já fiz muita prece sobre isso, né? Senhor, me arrume alguém para me colocar no sol, mas que não me esqueça lá no sol, né? Que me tire do sol na hora que começar a queimar. Mas hoje eu não faço essa prece. Hoje eu me contento com menos. Hoje eu já falo para Deus, eu falo, olha, me ajuda a ter independência física, autonomia, que eu possa pegar numa caneta e ela ficar na minha mão. Porque muitas vezes eu coloco a caneta na mão e ela escorrega, porque não tem o músculo, né? Vai pegar um garfo, o garfo escorrega, você tem que comer que nem pedreiro. Desculpa os pedreiros, né? Mas geralmente eu vejo eles comendo desse jeito. Que mais? Essa história do chazinho na cama, eu não quero ninguém me levando chá na cama. Eu quero eu poder ir lá no meu fogão, esquentar minha água e fazer meu chá. Né? Eu quero eu poder subir minha escada caracol. E se o Mike subir, eu quero conseguir descer com ele, porque ele não desce sozinho. Então eu quero minha autonomia, eu quero continuar fazendo. Teve uma moça hoje também lá na hidroginástica, a hidro tá rendendo bastante, pelo menos nas conversas tá rendendo muito. Aí a moça virou e falou assim, eu quero muito me restabelecer fisicamente, porque eu quero usar um sapato de salto. Aí eu falei pra ela, mas o problema que você tem é grave. Se você colocar um sapato de salto, você corre o risco de torcer o pé e tal, e cair de novo e quebrar de novo a perna, né? Aí ela falou, mas eu não me importo com esse medo, não. Eu quero usar um sapato de salto. Ela tá determinada, né? Aí eu falei pra ela, você quer saber de uma coisa? Eu queria pelo menos andar. Pelo menos andar. Pra quem gostava de Nike, pra quem gostava de All Star, pra quem gostava de tênis a rodo, hoje eu não posso colocar nada disso, que eu não consigo andar com eles, que eles são pesados. Hoje, eu já falei em outro vídeo, a única coisa que eu consigo colocar é uma sapatilha de hidroginástica para poder andar na rua, né? Correndo o risco de pisar num prego, pisar em alguma outra coisa e ainda ficar com as pessoas olhando para o meu pé. Do tipo, né? Ela tá vestida e com uma sandália de hidroginástica, o que tem a ver, né? Porque as pessoas reparam em tudo. Além da gente ter que passar essa falta de... como é que eu posso dizer? Acaba um pouco com a autoestima da gente, porque a gente não tá vestindo aquilo que a gente quer, tá vestindo aquilo que dá para vestir, né? Então, colocar uma sapatilha daquela para quem usava All Star de tudo que é cor, Nike de tudo que é cor, é ruim, mas é uma coisa que hoje eu falo, Senhor, ainda bem que eu posso colocar uma sandália daquela para sair na rua. Se Deus me deixar pelo menos andando, nem que seja descalça, tá bom, né? Enquanto eu tô pensando em pelo menos andar, aquela moça tá pensando em andar no sapato de salto. Mas no dia, Deus livre e guarde, que ela chega numa situação como a minha, ela vai falar, Patrícia tinha razão, o mais importante é a gente andar, não importa com o que no pé, né? É que hoje o meu grau de evolução é esse, a minha situação é essa e a dela é outra. Não que ela esteja errada, ela tá certa, ela tem um fundamento, ela tem um objetivo e ela vai lutar para chegar ali. E se Deus permitir, ela vai chegar, né? E ela é corajosa, que nem eu falei para ela, eu sou bundona. Falou para mim que corre risco, eu quase caí do ônibus uma vez. Eu fui subir, a mão não segurou no ferro direito. O cara deu um arranque, porque eles não esperam a gente terminar de subir a escada. Eu fui para trás. Sorte que eu segurei com a outra mão e consegui me equilibrar no degrau. Aí eu falei, eu não vou andar mais de ônibus. Já tenho 6 anos que eu não ando de ônibus. Porque eu tenho medo. Falei, eu sou medrosa. Agora, quem não é, parabéns. Tem que encarar mesmo. Agora, eu sou. Já levei tanto tombo depois que eu fiquei doente. Então, voltando ao assunto, que eu acho que eu fugi um pouco dele, né? Mas a questão de doer, de sofrer
fisicamente, isso deixa a gente, né, ansioso, deixa a gente preocupado, deixa a gente triste, agoniado. E alguns médiums que deveriam trazer a paz, trazer a tranquilidade, trazer a amorosidade, trazer pra gente, né, a resignação, a esperança, a fé, eles acabam querendo dar uma de guru. Porque o mundo vai acabar, porque não sei aonde vai ser destruído, porque eu senti que tal lugar vai ter um acidente, que não sei aonde. Caiu um avião. Eu sabia que ia cair o avião. Eu cheguei a falar isso em algum momento nas minhas palestras. Então os caras começam a ficar completamente na mão da espiritualidade inferior e nem percebe. E botam a população em pânico, que o médium não é feito para isso. O médium não é para deixar ninguém em pânico. O médium é para tirar o pânico das pessoas, dar paz, dar tranquilidade, para que as pessoas possam se desenvolver cientes do que pode acontecer, porém calmas, tranquilas, com fé, né? Agredindo-se reciprocamente, o troco da vaidade desborda em direção do orgulho e da soberba. Esquecem-se de servir a causa espírita, a fim de servir-se dela nos seus propósitos conflitivos, que escamoteiam a benefício da exaltação do ego atormentado e insatisfeito. Então, muitos espíritas aí, muitos médiuns, eles acabam usando a casa espírita para poder se autopromover, né? Então, eu vejo que na minha casa espírita mesmo tem aquele cuidado excessivo em relação aos médiuns e às pessoas que frequentam a casa. Eles são rigorosos, eles são chatos, mas é um chato pro bem. Porque eles falam... outro dia eu ainda virei e falei com um dos dirigentes, eu falei assim, eu gostaria de voltar da passe. Como que eu faço? Ele falou, volta e estuda. Eu falei, mas eu já estudei, não posso estar voltando, não. Só que eu não posso me comprometer todo final de semana por causa da doença, mas eu gostaria de participar da atividade. Ele falou, Patrícia, veio pela federação, que a gente só pode deixar o trabalhador exercer função na casa espírita se ele tiver vinculado a trabalhos rotineiros, disciplinados e estudando na casa. Eu falei, então tá. Coloquei o rabinho no meio das pernas e saí morrendo de vergonha. Porque eu falei assim, eu não propus nada demais, eu só queria doar um pouco dessa energia, porque às vezes eu sinto uma energia muito forte dentro de mim. Então eu preciso estar doando essa energia. Mas ali não é possível, porque ali é rigoroso. E tá certo, não tá errado, né? Campeões da insensatez invadem os grupos sociais e adquirem prestígio mediante a astúcia bem elaborada e a falta de escrúpulos, movimentando-se livremente e empurrando os líderes insanos que avançam no rumo do abismo. Tudo diz respeito à resposta das trevas organizadas contra a programação do lúcido cordeiro, pacífico e pacificador, que não revida ao mal prosseguindo com os métodos do amor, do afã de promover o progresso da humanidade e do seu berço terrícola. Em nossas reflexões, nas noites seguintes, podíamos ver, sem qualquer dúvida, as caravanas de luminares descendo na direção da Terra com a missão sublime de facilitar a reencarnação dos novos condutores do futuro, ao lado dos imigrados de Alcione em verdadeira sinfonia de bênçãos. Foi numa dessas oportunidades, quando em grande silêncio nosso grupo, encontrando-se ao ar livre, contemplava o zimbório de estrelas lucilantes e de prateado luar, que o nosso mentor nos convidou à oração, propondo-nos a entrega total ao celeste amigo que viera há 2000 anos, clarear a grande noite com a luminiscência do seu inefável amor. Agora enviava conforme o prometera neste momento de tantas aflições o Consolador, que já se encontrava no mundo terrestre há mais de um século, como uma constelação de seres elevados, para que as sombras fossem definitivamente diluídas ante as divinas claridades siderais. Não havia como resistir às lágrimas ou permanecermos indiferentes aos sublimes apelos do amor. Então, hoje eu já falei no outro vídeo sobre o verdadeiro amor e ele realmente toca o coração da gente. Já quando não é o verdadeiro amor, existe o desequilíbrio, né? Existe a falta de diálogo, a falta de entendimento. Quando não existe amor, acabam acontecendo os temores, as inseguranças, né? E os desentendimentos constantes acabam diluindo o que as pessoas acham que é amor dentro de si. Mas o amor verdadeiro, ele não dilui, pelo contrário, ele só cresce, né?
E esse trabalho magnífico que eles fazem na hora da reencarnação dos espíritos é um trabalho de pura doação de amor. Né? Amor à Terra, amor a esses espíritos, amor ao nosso Criador. Então, exercer o amor, ele traz paz. Ainda há pouco eu estava um pouco nervosa, alterada devido a uma situação. Foi só eu vir fazer a leitura e conversar um pouquinho e pronto, eu já estou mais calma. Isso aqui é amor. Isso aqui não é só uma obra literária para matar a curiosidade. Isso aqui é uma obra de transformação na vida da gente. Então, tá caindo por terra o que eu ouvi sobre a obra. Que a obra é isso, a obra é aquilo. Pode ser para uma série de estudos mais específicos. Pode até ser que ela não seja aquela obra maravilhosa. Mas para mim, nesse momento, ela está servindo para muita coisa. Eu estou aprendendo bastante. E eu espero que vocês também, tá bom? Fiquem com Deus.